Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é João Eduardo Tinoco de Paula, sou cardiologista e estamos aqui mais uma vez apresentando o Bate-Papo das 6. E hoje eu tenho ao meu lado aqui Caio Almeida, que é administrador do Hospital LMC, e Dr. José Guilherme Caselli, que é um especialista renomado no estado do Espírito Santo, especialista em imagens cardiovasculares, está conosco há muito tempo aí à frente da ressonância e da tomografia coronariana na Uniscan e agora no LMC. Então, bem-vindos. Eu acho que a gente está começando o ano hoje, 2024, para falar um pouco das novidades, para falar um pouco do caminho que a medicina está tomando e as perspectivas, né, para a gente realizar esse ano, né? Então, acho que o grande evento é o CTO Clube Brasil, que é um evento internacional que a gente tem mais de 120 convidados, médicos que vão fazer parte desse evento, que vão estar em Linhares durante os dias 7 e 8 de março. Então serão feitos 10 casos ao vivo, sendo que um caso ao vivo de Porto Rico, na América Central, e um caso ao vivo da Suíça, com participação de médicos de outros países, como Estados Unidos, Polônia, Argentina, e México e Suíça. Então, bem-vindo, Caio. Obrigado. Bem-vindo, Zé Guilherme. Prazer estar aqui de volta. Ótimo. Então, para a gente falar um pouco, né, eu acho que esse ano é um ano de muito significado para a gente da cardiologia aqui em Linhares. Esse ano vai completar 20 anos que nós optamos por começar o serviço de cardiologia aqui, eu voltando de São Paulo, da minha especialização em hemodinâmica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e com um grupo associado na cidade de Itaperuna, onde já tinha um serviço estruturado montado, a gente optou por montar o terceiro polo de cardiologia intervencionista e cirurgia cardíaca em Linhares, onde não existia nenhuma outra cidade no norte do Espírito Santo e sul da Bahia que realizasse a cirurgia cardíaca. Só era feito na Grande Vitória e Cachoeiro do Itapemirim. E há 20 anos atrás a gente começou esse projeto, e hoje a gente, olhando para trás, a gente fica bem feliz por ver o desenvolvimento da cardiologia nesse tempo e por ver o que a gente conseguiu fazer aqui de novo, né? Então, transformando a cidade de Linhares uma referência hoje internacional. Hoje todo mundo conhece Linhares aí fora, pela sua expertise em procedimentos complexos, né? Então, muitas das pessoas acham que se precisa ir para grandes centros para estar fazendo esses procedimentos, e aqui vai virar a capital da América do Sul durante 2, 3 dias, fazendo esses procedimentos para o mundo, né? Então isso aí nos orgulha muito. Caio, você que vem de uma instituição no sul do país, o SOS Cardio, uma instituição que nasceu com a vocação em cardiologia também,
que você enxerga na cardiologia? Por que é tão importante você ter um centro cardiológico para desenvolver a medicina? Que isso contribui na sua experiência aí? Obrigado, doutor. Quando a gente fala de cardiologia, basicamente a gente está falando do cerne de qualquer grande serviço de referência. Via de regra, se a gente for buscar qualquer grande hospital, qualquer grande serviço, todos eles têm um excelente serviço de cardiologia associado. E por que tem um serviço de cardiologia associado? Porque além da representatividade do que significa para o próprio usuário tratar do seu coração, tratar da sua saúde nesse sentido, é uma especialidade que ela acaba irradiando para todas as outras. Ela é alta complexidade, ela exige um nível de preparo, de processos, de trabalho muito qualificado. Então, na medida que você consegue qualificar e criar referência para a cardiologia, basicamente está falando que você consegue criar referência para qualquer outra especialidade, não com menos mérito ou mais mérito, mas é um norte de qualidade. Então, quando a gente começa a desenvolver, e no ponto que a gente está aqui no LMC, né, na minha gestão, é o segundo evento que a gente vai estar recebendo no hospital, isso faz toda a diferença. Em algumas conversas com outros colegas gestores de outros hospitais, de outros estados, né, isso já começa a repercutir, né? Pô, que legal você tá lá em Linhares e tem um grande evento de cardiologia que a gente ficou sabendo aqui em Porto Alegre, lá em Fortaleza, lá em Florianópolis mesmo, o pessoal de Curitiba comentando. Então, assim, isso mostra a relevância do evento, isso mostra a relevância da cardiologia, né? E como isso espelha no tratamento do hospital. Porque, de novo, na medida que eu trato muito bem um paciente cardiológico, isso é o espelho para aquela instituição entregar uma qualidade, uma excelência nas demais especialidades, da entrada do paciente até a saída dele. E, Zé Guilherme, você atua na área mais tecnológica hoje da cardiologia, né, que é não invasiva, mas exames de medicina, de ressonância magnética do coração e exames de tomografia computadorizada do coração, em que a gente consegue ver a anatomia coronariana e outra função, a viabilidade ou a função desse vaso com a maior precisão possível. Queria que você falasse um pouco da dificuldade desses centros, né? E aqui a gente foi a segunda máquina do estado a ter disponibilidade de angiotomografia no estado, né? Só tinha um centro em Vitória, e a gente colocou e foi chamado até de doido na época, né? Mas eu acho que assim tem que se ter uma cultura muito grande de que se equipar, né? Não adianta você falar que é um centro cardiológico se não tiver um investimento voltado para aquilo e os profissionais com capacidade técnica de estar fazendo isso tudo, né? Se a gente pegar os últimos estudos relacionados a métodos diagnósticos da cardiologia, toma e ressonância, são os dois métodos que tiveram maior crescimento nos últimos 15, 10 anos. Então, a gente ter isso aqui em Linhares há muito tempo, porque já vai fazer quase 10 anos que a primeira máquina foi instalada aqui, mais ou menos próximo ao que foi instalado em Vitória e em outros grandes centros do Brasil. E desde o início, Linhares deu pontapé, principalmente na angiotomo, e dentro do estado provavelmente é o centro que mais faz esse tipo de exame. Hoje a gente conta com 2 máquinas aqui em Linhares, uma no LMC de 128 canais, uma de 64 canais na Uniscan, mas as duas fornecem exames com qualidade equiparáveis, e a máquina de ressonância que a gente consegue fazer de forma digital, a análise tanto de função, isquemia, viabilidade, e não perde para nenhuma outra máquina do estado. Isso é muito importante porque a gente consegue dar suporte, principalmente quando se precisa de uma intervenção. O Atomo, ele fornece, além do diagnóstico, né, além de ser o exame que fornece melhor o diagnóstico de doença obstrutiva, ele dá várias outras informações, como, por exemplo, a maioria dos pacientes que fazem exame com dor torácica, a gente consegue excluir que ele não tem uma doença obstrutiva, ou seja, ele não precisa fazer outros métodos e nem procedimentos.
Isso é bom para o paciente, bom para o clínico. E quando esse paciente tem alguma lesão que chame atenção, ele pode tanto fazer a ressonância para a gente ver se aquela lesão pode causar isquemia, pode causar perda de função, pode ter feito fibrose, cicatrizes que até talvez não compense se fazer mais procedimento nesse paciente, como a gente tem recurso para poder fazer esses exames invasivos, cateterismo, angioplastias complexas, cirurgia cardíaca, o que for melhor para o paciente. Então não é só questão de ter o método, é auxiliar o clínico para buscar o melhor, a melhor abordagem para o paciente dele e fornecer para o hemodinamicista, para o cirurgião, dados para que ele tenha o paciente todo mapeado, tenha todos os dados na mão para poder fazer o procedimento da melhor forma possível. Eu tenho uma lição muito grande quando eu fui visitar o AC Camargo em São Paulo, que o Ângelo, que é o CEO, é o chefe do serviço global, que é o administrador do hospital, ele me disse que às vezes um centro ele abre um serviço de oncologia que seja, ou de cardiologia, mas é um serviço dicotomizado, então ele não é um serviço completo. É muito importante às vezes você chegar num serviço e ter todo o seu ciclo dentro daquela instituição ali para você acabar fazendo, porque às vezes você está num centro em que você está no meio do caminho e a partir daquele momento que se decide uma conduta ou outra, então o paciente tem uma artéria 100% obstruída no seu caso, ele está num centro que não disponibiliza de angiotomografia, que não disponibiliza um método de ressonância para avaliar a viabilidade, se tem isquemia naquela região. E aí esse paciente às vezes tem que ser referenciado ou faz um tratamento sem as devidas informações, né? Então isso é muito importante. Por isso que o centro ele demora às vezes para conseguir, que não é só investimento, capital, e você tem que ter uma equipe muito especializada junto, uma equipe que vá fazer aquilo com qualidade, né, Zé? Então eu acho que é um complexo que só quem está dentro ali que entende o que a gente consegue gerenciar isso de formação, né, cara? Porque a partir do momento que aquele paciente entra ali, às vezes o paciente fala, eu vou fazer o cateterismo naquela instituição e tal. Mas ele tem que saber claramente, porque a partir daquele primeiro passo que ele deu, a vida dele pode estar em jogo ali, que a decisão terapêutica ela vai caminhar de acordo com aquela instituição. Então pode ser uma instituição que preza mais pela cirurgia aberta ou preza mais pela angioplastia, e é difícil às vezes você estar num centro em que faz mais uma ou outra coisa em se ter uma decisão de um time que vai decidir o que é melhor e tomar essa decisão junto com o paciente, né? Então isso aí às vezes é complexo, né, Caio? É interessante falar isso, porque complementando, né? Quando a gente fala de todos os serviços, até traduzindo para quem não está no dia a dia, para nossa audiência, é o seguinte: dentro do LMC, quando a gente fala de complexo hospitalar e dadas as proporções, a gente conseguiu trazer para dentro do LMC justamente esse circuito. Então o paciente, seja numa consulta ambulatorial, seja no atendimento do PA, né, que chegou por emergência, ele consegue ter todo esse lastro do que precisa. E aí a gente está, agora em março, até antecipando a informação, né, a gente começa a trabalhar mais profundamente esse conceito de time, de equipe de cardiologia mesmo. Para quê? Para que a gente tenha dentro do mesmo lugar mais de um diagnóstico. Então a pessoa chega lá para fazer uma consulta com um clínico, por exemplo, ele pode ter um cirurgião à disposição dele, um hemodinamicista, né, ele pode ter um eletrofisiologista. Quer dizer, o diagnóstico não sai solto. Precisou investigar um exame, eu vou ter a ressonância, eu posso ter a angiotomo, eu posso ter um raio-x, eu posso ter o teste. Quer dizer, eu tenho dentro daquele elemento ali, o paciente ele sai devidamente investigado. O que acontece muito hoje da medicina, principalmente quando não é em grandes centros, e isso é um diferencial para Linhares que você não vai encontrar que sai em Vitória, é justamente isso. Então eu chego, às vezes, com uma ressonância ou com uma angiotomo, eu mato aquele paciente de vou ali fazer um exame aqui, volto, vou ali fazer um exame aqui, volto. Quer dizer, basicamente em 4 horas, essa pessoa que entrou, ela sai com um diagnóstico preciso, né? E isso
com médicos conversando. O caso, né? É muito comum de falar de heart team. Significa que quando cardiologistas se encontram, pegam um caso e discutem. Isso gera uma riqueza para a saúde que não tem expoente. Então, esse é o diferencial, um dos grandes diferenciais. Quando a gente fala de fortalecer a cardiologia, como eu falei na fala anterior, esse complemento é para isso, né? Então, e isso dá uma referência, porque as pessoas hoje pensam, o tempo que encurta de você, falando de centro de referência, de alguém que não está em Vitória ou que não está em Linhares, antes de ter o LMC, ela tinha 1h30, 2 pelo menos pela frente, num tempo de resposta onde cada minuto conta. Então isso vai se tornando, isso vai criando um ambiente de saúde e isso passa a representar algo para a sociedade. Quando você pensa que o seu avô, que o seu tio, que o seu parente, que o seu filho, qualquer um, a qualquer momento, por algum motivo, pode ter esse problema, você sabe que ele vai chegar tanto para uma emergência ou tanto para uma investigação, e você sabe que, salvo raríssimas exceções, depois de uma consulta de 4 horas naquele ambiente, ele vai sair com um diagnóstico, é difícil dizer que isso tem preço, né? E às vezes, Nazar Guilherme, é difícil você, com um método diagnóstico, você conseguir dar um diagnóstico que aquele paciente precisa isso. E a gente, o que o Caio acabou de falar é o paciente pipoca, né? O paciente fica pulando de lugar em lugar. Então, às vezes você vai num especialista clínico e aí ele vai fazer uma série de solicitações de exames, alguns fazem próximos, mas na grande maioria dos lugares, principalmente nas cidades menores, esse paciente acaba ele fica mais ou menos 2 meses da vida dele ocupado tendo que cumprir essa agenda e muitos desistem de finalizar esse procedimento. Então é muito importante se ter um local em que a gente consiga fazer tudo isso, para quê? Primeiro, pela agilidade. Aí eu mando para você um paciente, eu acabei de mandar um paciente para ele que o paciente tinha uma artéria 100% obstruída, e a gente estava fazendo a prospecção desse paciente para o CTO Clube, para esse evento. Só que a gente teve uma grata surpresa que quando esse paciente foi feito a angiotomografia, que é um método anatômico, da gente ver se o sangue está passando ali ou se está 100% obstruído, essa artéria se mostrou patente, né, Zé? Então o sangue voltou a passar, que na verdade era um coágulo que foi dissolvido e voltou a recanalizar, né? E a importância do heart team é que esse paciente, para poder fazer o procedimento, que seria a proposta inicial para ele passaria pela angiotomografia, pela ressonância cardíaca, porque eu precisaria ver se naquele território da artéria ocluída ela ainda mantinha a função preservada, se tinha isquemia, ou seja, tinha falta de fluxo sanguíneo por conta daquela obstrução que já tinha sido visto lá atrás, se já tinha feito uma cicatriz tão extensa que até talvez inviabilizasse o processo. Provavelmente passaria por um outro cateterismo para poder a gente programar melhor essa intervenção. E no primeiro método que ele fez, a gente percebeu que aquela artéria que lá atrás tinha 100% de oclusão, como ela tinha algumas características agudas, um trombo provavelmente, esse trombo se dissolveu, essa artéria recanalizou. E como a gente funciona como um time, no primeiro método eu já conversei com o João e dali ele não precisou fazer os outros 2, não precisou fazer a ressonância, não precisou fazer o cateterismo, então é uma economia para qualquer sistema de saúde, seja público, privado ou próprio paciente, e a gente consegue concentrar as informações desse paciente dentro de um time e principalmente de um centro que tenha qualidade para isso. E você vê, as pessoas que estão de fora às vezes não conseguem enxergar o tamanho da estrutura, né? Então você vê de cardiologia hoje, você tem desde uma consulta cardiológica, que agora você falando o início com força total do ambulatório de cardiologia, que vai ter um movimento muito grande em cima desses pacientes. E aí você começa no eletrocardiograma, que é o nosso padrão inicial numa consulta cardiológica, como um raio-x de tórax para avaliar a área cardíaca.
Aí você tem vários exames específicos que às vezes você tem dificuldade de encontrar, como o Holter, que é a monitorização da frequência cardíaca e dos batimentos cardíacos para detectar arritmia ou isquemia durante um período de 24 horas, que o paciente leva o aparelhinho para casa, o mapa, que é para ver se a pressão dele está descontrolada, a realização de ecocardiograma, dopplers de artérias do crânio para ver se tem obstrução, ecocardiograma do coração para ver a função do coração, ecocardiograma com estresse, que é para avaliar se tem a isquemia, coisa que também a ressonância vê, ecocardiograma com transesofágico, que é para avaliar doenças, principalmente doenças valvulares e congênitas e atriais, para ver se tem trombo. Então é uma série são muitas coisas envolvidas. Aí vem a angiotomografia, que é um equipamento muito caro e poucos centros têm essa disponibilidade, assim como a ressonância cardíaca. Então é um ciclo, né? E todos esses têm que ter médicos, que às vezes o aparelho ele é um operador dependente. Se o médico que está fazendo aquele exame ele não tiver a devida capacidade técnica, então a informação não é informação devida, né? Então isso aí é muito importante, o meio que você está fazendo isso tudo e a rapidez, né? Às vezes você consegue, no nosso check-up executivo, a gente consegue fazer tudo isso em menos de 24 horas, né? Além da cardiologia, a parte de proctologia, endoscopia, a parte de mama para as mulheres, próstata para os homens. Então acho que isso aí é muito importante, né? Então isso acaba conectando, criando mais agilidade e ao mesmo tempo, né, José, a gente faz esse network, essa discussão dos casos de uma forma muito precisa, né? Meus pacientes, tem muitos pacientes que vêm da Bahia para cá, então o tempo, a limitação de tempo é um problema às vezes, e a gente consegue, devido a essa facilidade de comunicação, a gente acaba resolvendo o problema de uma forma muito rápida, né? Uhum. Então, acredito que a gente está chegando ao final do primeiro bloco. Vamos para o intervalo e a gente volta falando um pouco mais dos avanços na cardiologia e falar um pouco também do simpósio que a gente está fazendo aqui, que vai vir gente da América Latina toda, um simpósio internacional de casos complexos, que Linhares se tornou a referência nisso na América Latina. Até daqui a pouco. Olá, novamente aqui no Bate-Papo das 6. É o nosso primeiro episódio de 2024. A gente está abordando um tema que é muito confortável para mim, tanto para o Dr. José Guilherme, assim como o Caio, né, que é a cardiologia, os avanços. Então, como eu disse anteriormente, esse ano a gente completa 20 anos no município de Linhares, na região norte do Espírito Santo, e a gente teve um progresso muito grande nesse tempo. E a gente vai falar um pouco, a gente vai até mostrar um vídeo agora para mostrar o que é o CTO Club. É o 7º evento que a gente está fazendo. A gente começou em 2016 fazendo o encontro de experts do Brasil e para fazer casos ao vivo. E nós tivemos no ano seguinte uma demanda de alguns médicos intervencionistas querendo estar junto para acompanhar esse procedimento, e depois aquilo foi ganhando uma repercussão com convidados internacionais, aumentando em público exponencialmente. E esse ano a gente espera estar recebendo aqui, entre médicos intervencionistas, cardiologistas e o pessoal da indústria, em torno de 200 participantes. Então vem participante do Chile, da Argentina, do México e de todas as regiões do Brasil. Então isso nos orgulha muito, porque, como eu disse anteriormente, a gente vai ser a capital da América Latina nesses procedimentos complexos, nesses 2 ou 3 dias agora, em março. Então a gente pode mostrar aí um pouco. É um evento internacional, né? A expectativa é a melhor possível. São grandes nomes da cardiologia brasileira e internacional. O evento vem crescendo cada vez mais. Muito feliz de ver a cada ano todo mundo voltando, se aperfeiçoando na técnica. Firme e forte, como temos estado nos últimos anos.
Com certeza em 2024 estaremos presentes. Testemunha pessoal do sucesso desse evento, eu sempre, todo ano tô lá. Opa, vai ser bom demais, João. Com certeza, não tá nem impedido o evento, né? Estaremos lá presentes com certeza absoluta. Não perderia por nada desse mundo. Pode confirmar. Muita expectativa, é um curso que hoje domina no mercado de alta complexidade. Com certeza, repetir. Essa figurinha pode repetir, João. Sim, mais uma vez, galera. Sempre tem que fazer. Muito animados aí. Espero que vocês estejam conosco. Muita coisa. Gostaria de estar convidando aí os amigos para novamente estar conosco. A gente vai fazer esse evento no LMC, a gente tem parcerias na cidade, né, com hotéis, então é um movimento que gera uma demanda grande, né? Então nós gostaríamos já de ter um avião maior aí, porque se esgotaram rapidamente as passagens que estão vindo de Belo Horizonte e retornando, e é uma pena que só tenha 12 lugares nesse avião, mas a gente acredita no potencial de crescimento disso. E para a gente é um motivo de muito orgulho que essa especialidade, muita gente pergunta, por que Linhares é o centro disso e tal? Eu comecei em 2011 a me especializar fora do país, já que não é uma técnica que chegou por nossas mãos aqui, e fazendo cursos fora. Eu ia muito para a Itália, para os Estados Unidos e Europa como um todo, para fazer esses cursos. E em 2015 eu consegui ir para a Columbia University com o Dr. Dimitri Karpatiolis, e eu fiquei acompanhando, fazendo cursos lá, e fiquei acompanhando quase um mês com eles lá, vendo os procedimentos. A gente começava muito cedo, terminava muito tarde, então não tinha dia para parar os procedimentos. E para minha felicidade, ele é um dos nossos convidados, ele vai estar conosco, é uma das pessoas de maior referência mundial na cardiologia intervencionista na CTO, foi quem difundiu essa técnica nos Estados Unidos. E para a gente é muito orgulho ele estar vindo aqui numa cidade, é a primeira vez que ele vem no Brasil, e vem em uma cidade como Linhares, né? Uma cidade que não é uma capital. O Fábio Sandoli, que é o chefe do INCOR e do Sírio-Libanês, da parte de cardiologia intervencionista, que vai estar presente conosco, ele até brincou, João, só você mesmo para conseguir levar o Dimitrios em Linhares, né? Então, isso é um motivo de orgulho, e eu vejo que a gente tentar fazer, eu acho que tudo é questão de sonho, né, Zé Guilherme? Eu acho que a gente tem que ter um sonho para guiar a nossa conduta, né? Se você não sonhar, você tem que ter os pés no chão, mas você tem que sonhar para a gente conseguir fazer, porque se você, na época que você começou a fazer, você não tinha nenhum centro para te receber no estado, né? Então você tem que ser persistente, sonhador, e no final veio parar em Linhares conosco aí. A gente vai se espelhando em cases de sucesso, né? O João fica falando que Linhares vai se tornar a capital de referência do CTO na América Latina, muito por conta do que você faz, né? O João é referência nacional, internacional já, desse tipo de procedimento, e a gente tem que ir junto. A gente não pode ficar parado, não. Então, muito da minha área cresce em relação ao que você proporcionou na região, veio primeiro, desbravou, foi abrindo caminho para essa área intervencionista e precisava de suporte, então a gente veio atrás. No estado, quando eu cheguei, trazendo a toma e a ressonância, que era uma tecnologia relativamente nova dentro da cardiologia, se fazia pouco em Vitória, e ainda assim com muita dificuldade, e aqui em Linhares, por ser um centro talvez que se converse melhor, a gente consegue abraçar melhor o paciente aqui, onde temos melhores conexões. Esse trabalho em conjuntos pôde sair do papel, pôde se desenvolver muito por conta desse time, que
é o que o paciente precisa, é o que a gente estuda na faculdade, é o que a gente sabe que é o melhor para o paciente. Então não adianta a gente ter grandes máquinas, médicos e deixar o paciente solto e não dar seguimento, desde o diagnóstico, onde a gente tem várias ferramentas aqui em Linhares, até o final, que é o tratamento, onde a gente vê o resultado dando certo. Ô Caio, e você é a parte central de tudo isso, porque eu tive que lidar muito com isso na minha vida, porque além de médico, eu fui o cabeça de ter o sonho de montar, então a gente tem que ter essa parte empresarial junto também. Só que a gente sabe que principalmente nessas angioplastias complexas, aí se aumenta muito o custo desse procedimento. Você tem que fazer um investimento muito grande. Primeiro é para você ter sua curva de aprendizado, né? Então são muitos materiais diferentes, é tudo novo. Então a Adriana, que é a nossa administradora também na Unicor, ela ficava de cabelo arrepiado, né, que a gente fazia, mas a gente conseguiu vencer essa barreira. A gente teve que fazer vários investimentos com métodos de imagem intravascular, a gente tem todos disponíveis hoje nessa área. Os softwares das máquinas, a gente tem a máquina de hemodinâmica mais moderna disponível hoje, que emite menos dose de raio-x nas nossas instituições. Então é um conjunto que a gente tem que saber, e é importante frisar, né, Caio? Quem faz muito, faz melhor, porque se você faz muito e tem resultados ruins, aquilo vai de alguma forma ter um efeito colateral, né? Então é importante ver isso e que a gente consegue fazer muito com resultados. Você vê, hoje eu estava vendo, nós estamos com... no Unicor nós estamos com 35 mil pacientes, quase 35.100 pacientes, 35.100 pacientes realizados até hoje, nesses 20 anos. É muito paciente que já fez a parte de cateterismo e angioplastia, procedimentos. Então, se for contar os procedimentos periféricos, isso aí vai chegar próximo a 40 mil, né? Então... é um movimento que não se faz de uma hora para outra, né, Caio? Não se faz. Construir referência não é do dia para a noite. Por isso que eu estava falando até da questão da cardiologia. E os sonhos, como você falou, o LMC vem na esteira desses sonhos, né? Você participou, o LMC é fruto, na verdade, desse sonho, e ele vem aí para incorporar, né? Quando a gente fala do ponto de vista econômico, então a 7ª edição do evento, quando a gente fala de conhecimento, de troca de conhecimento e na construção de uma referência, vem isso. A gente tem a bagagem de 35 mil procedimentos cardíacos na história da Unicor, incorporando agora no LMC como centro, igual eu já expliquei no bloco anterior, um centro onde todo atendimento é prestado. E aí vem a pergunta, além do impacto econômico, que você começa com 50 participantes, você começa com 100, agora você tem 150, 200 participantes, rede hoteleira, restaurante, aeroporto, enfim, isso é um pequeno micro-universo que surge em volta. Mas o mais importante quando a gente fala de centro de referência, é aquela velha história, por que tal pessoa, ou seja o paciente ou seja o médico, entrou num avião e foi para São Paulo, ou ele foi para Porto Alegre, ou ele foi para qualquer lugar que não seja a terra dele, foi executar o procedimento lá. Por causa desse tipo de cenário, esse tipo de construção. Então, à medida que esses médicos especialistas do Brasil todo, do mundo, começam a ver esse evento e a gente começa a fazer isso, então, para essa especialidade principalmente, a gente está construindo isso. Quando alguém tiver alguma dúvida, algum médico, né, mesmo que não seja o próprio Dr. João que vai fazer o procedimento, a gente começa a fazer o quê? Ser um canalizador. Então, quando a gente menos esperar, ao longo do tempo, a gente começa a observar esse fluxo. Não vem só o paciente do João, daqui a pouco vem um outro paciente indicado para o João e vem uma empresa junto ali acompanhando. Num segundo momento, vem uma família com outro médico para poder usar a estrutura e receber esse conhecimento que a gente vem construindo ao longo dos anos. Então, a relevância do evento não é só pelo evento por si só ou só pelo estudo de caso, né? É o fomento de um ano de um evento para o outro, coisas aconteceram, conhecimentos foram descobertos, novos conhecimentos foram adquiridos, novas perspectivas surgiram, então elas se somam.
E onde ela se soma? Ela se soma aqui em Linhares, se somam no LMC. Então, assim, a riqueza de um evento desse, até para a nossa audiência, né? Eu não vou participar porque eu não sou médico e tal. Mas isso volta naquele assunto, né? Você tá numa cidade onde vai receber esse tipo de evento, onde se vai construir esse tipo de conhecimento, esse tipo de cuidado, e que com certeza vai refletir ao tempo em todas as esferas da sociedade, né? Para Linhares. Então, a gente cai naquele que a gente chama de círculo virtuoso, de saúde, econômico, enfim, de conhecimento, né, doutor? Ô, Zé Guilherme, eu queria que você falasse um pouco, que um paciente, ele me falou, até ontem, ele é uma pessoa, um amigo conhecido, que ele já fez uma cirurgia de revascularização. Ele abriu o externo e colocou 2 mamárias. Ele chegou para mim e falou, não, eu fiz a cirurgia tem 20 anos, né? Foi justamente quando eu cheguei aqui, eu fiz o cateterismo. Ele acabou indo para São Paulo para fazer a cirurgia. E o médico, na época que operou, não esquenta a cabeça que o problema acabou agora, que a cirurgia sua, ela não tem problema. Eu estou falando isso porque às vezes o paciente acha que ele tem um tratamento único, que ele vai ser eterno para o resto da vida e não controla, não toma as medicações e tal. E na oclusão crônica, no CTO, a gente acaba mais ou menos em torno de 20 a 30% dos nossos pacientes são pacientes que já foram submetidos a uma cirurgia cardíaca, fechou a ponte de safena, em torno de 30% das pontes de safena, elas podem fechar no primeiro ano, que são os enxertos venosos, né? Então, é importante a gente ter esse acompanhamento, e a angiotomografia é um dos grandes métodos diagnósticos para a gente saber esse paciente que fez uma cirurgia, seja ela há 10 anos, 1 ano, 20 anos, para ver a perviedade desses enxertos, e a ressonância, no caso, para ver a isquemia. Então, a minha ênfase é o quê? Que não existe um tratamento definitivo, curou, é uma doença evolutiva, né? Doença obstrutiva, doença aterosclerótica, ela é progressiva, principalmente naqueles que não controlam os fatores de risco adequadamente. E não é porque foi feita a cirurgia que esse paciente está livre dos efeitos, seja por uma carga genética ou pelos fatores que ele se expõe ao longo dos anos. E a vantagem de se ter esses métodos disponíveis é você conseguir, pela angiotomo, avaliar muito bem os enxertos. É o método de escolha não invasivo para ser avaliado. O cateterismo é o melhor, só que não é o primeiro que a gente precisa lançar a mão. A gente tem alguns outros métodos, angiotomografia, para ver muito bem se continua viável, se essas pontes continuam funcionando, e se em caso de alguma nova oclusão, a gente pode fazer a ressonância magnética. Dentre os exames que vêm a parte funcional, ou seja, ver isquemia, onde falta sangue em algum território do músculo do coração por conta dessas obstruções, o que mais fornece dados, além da isquemia em si, é a ressonância, porque você vai ter o padrão ouro para ver a função, para ver se aquele território ocluído tem uma função preservada ou já está alterada por conta da obstrução, se tem a isquemia em si, e além disso, se ele tem a fibrose, que é a cicatriz que fica por conta de uma oclusão, seja aguda ou crônica, e dependendo do grau dessa fibrose, dessa cicatriz, a gente consegue saber se esse paciente vai ter mais ou menos benefício de fazer novas intervenções. Mas para o diagnóstico e da obstrução, a angiotomo é o carro-chefe dos exames não invasivos. Ótimo. Então, estamos chegando aqui ao final do segundo bloco. A gente volta para o terceiro e último para falar um pouco mais dos avanços da cardiologia e falar um pouco aí da história do município de Linhares na evolução da cardiologia no Espírito Santo e no Brasil. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta aqui no
no Bate-Papo das 6. E estamos no ar? Ótimo, desculpa. E agora a gente vai abordar o nosso último bloco, né, falando um pouco de cardiologia. Está dando um retorno aqui dentro, por favor. E agora a gente vai estar falando um pouco das técnicas, né? Esse procedimento é um procedimento de angioplastia, em que não se tinha o sucesso com esse procedimento anteriormente, em torno de 50% a 60% dos casos, que é a oclusão crônica de 100% do vaso. Quando você tem 100% do caso, esse paciente era direcionado para cirurgia cardíaca aberta, ou esse paciente acabava ficando em tratamento clínico. Mas, como eu disse, o paciente às vezes que faz um procedimento ou tem um quadro de angina do peito, que é o desconforto no peito, que às vezes pode irradiar para o braço, ficar na região do estômago ou indo para o pescoço, principalmente associado a esforços, né, Zé Guilherme, que a gente começa a pensar em outros métodos para começar a descobrir se esse paciente tem uma doença aterosclerótica obstrutiva ou não. Eu falo que eu estava agora num evento nos Estados Unidos, num congresso em Nova York, e um paciente, acabou que ele estava em uma outra instituição em que teve uma indicação para cirurgia cardíaca aberta, nesse caso específico para ele, e a gente acabou sendo acionado, esse paciente acabou recebendo alta, e a gente acabou sendo acionado. E esse paciente aguardou eu estar retornando para o Brasil e a gente fez o procedimento nele na semana passada. E esse paciente, possivelmente, ele iria receber 2 pontes, uma mamária e uma ponte safena. Um paciente jovem, de 52 anos. E se fosse para angioplastia, o importante desse evento agora, a tecnologia embarcada, é o que é você estar na frente da tecnologia e fazendo as terapias para diferenciar, né? Então, esse paciente a gente deu a opção de fazer um procedimento que está sendo a grande disruptura agora na cardiologia intervencionista, que é a utilização dos balões farmacológicos. É um balão em que a gente, na grande maioria, não usa os stents, então a gente dilata a obstrução e põe um balão específico que ele libera o medicamento para evitar a rejeição desse vaso, para evitar que esse vaso volte a fechar. E nesse caso específico desse paciente, a gente acabou, é um paciente que normalmente usaria em torno de 4 stents, a gente acabou utilizando somente um stent nesse paciente, não inviabilizando um procedimento futuro de uma cirurgia que vai precisar de uma ponte safena ou outra técnica, mas assim, isso é muito importante, esse complexo todo aí de tratamento, né? Então, é só para frisar essa situação que aconteceu conosco aí. Zé Guilherme, queria que você falasse um pouco também o papel da angiotomografia hoje, que é um dos exames que mais cresce na cardiologia não invasiva. Então é um exame que ele te mostra o que a gente vai ver na grande maioria das vezes no cateterismo e até mais, né, que ele mostra se esse paciente já tem, dependendo da idade dele, sendo um adulto jovem, uma doença já acometendo as artérias do coração, e qual o papel disso aí hoje no mundo hoje? A angiotoma é o principal método diagnóstico para a doença coronariana, porque, diferente dos outros métodos, ele também vê a doença não obstrutiva, ou seja, aquele paciente que está começando a desenvolver qualquer placa, o método já consegue detectar e, através das medidas que seu médico pede para fazer, tomar um remédio para colesterol, atividade física, mudança de estilo de vida, que muitas vezes a gente só consegue vendo que você está piorando ao longo dos anos. Então você tem aquele resultado que não é normal, mas também não é obstrução. Então muitos pacientes, sabendo que tem doença não obstrutiva, não chegou a obstrução a ponto de fazer intervenções, mas você sabe que se você não mudar o seu estilo de vida e não aderir a certas medicações, dali para frente você sabe onde que vai chegar. Então, como esse é o único método que a gente consegue detectar a doença no comecinho, igual detectar um câncer quando está começando, e já resolver o problema dali para que isso não piore ao longo dos anos, já que é uma doença progressiva. Então, esse é o único método que consegue ver isso, e através dessas intervenções a gente consegue mudar a história natural da doença.
Então essa é a importância de ter esse exame no check-up. Ótimo. É uma pena, está chegando ao fim do nosso primeiro episódio do ano aqui, no Bate-Papo das 6, aqui na Rede Sim. É uma honra a gente estar fazendo essa parceria. Caio, queria que você fizesse suas considerações finais aí. Bom, só concluindo o que eles falaram, do ponto de vista de administração, para o paciente e do ponto de vista financeiro também, isso corta alguns caminhos. A gente está falando, medicina do futuro, a gente está falando de trabalhar isso de forma preditiva, né? Então, prevenir e tratar de uma forma antecipada é mais barato e menos danoso para o paciente e para as instituições como um todo. Quando eu vou para um último passo, eu fico com um hiato entre não saber e quando eu descubro de uma forma já num cenário que já não tem mais como reverter ou como prevenir, né? Essa é uma das tônicas da medicina do futuro: prevenir e tratar antes de agravar. Ótimo. Zé Guilherme, obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite mais uma vez. Lembrar a todos que a Angiotomo está disponível para todo mundo. É um método bem consolidado aqui na cidade. Conversem com seus cardiologistas, veem se essa é a melhor opção para vocês, porque certamente é um dos métodos que muda a história natural da doença obstrutiva. Sem dúvida. Então, obrigado a todos pela presença. A gente continua também depois no YouTube. E a gente espera que foi válida e muito orgulho de estar há 20 anos fazendo parte dessa história e sendo um dos precursores da cardiologia intervencionista nessa área mais complexa que a gente vê hoje, que é as oclusões coronarianas crônicas. E Linhares, hoje, a gente pode considerar um dos grandes berços do Brasil e da América Latina, e onde a gente vai fazer o encontro agora dia 7 e dia 8 de março, aqui com os grandes especialistas do país e do mundo. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.